casa do Senhor, como família bendita, e o Senhor nos atrai para a sua presença, e nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui. E gostaria de convidar os irmãos para iniciarmos esse culto, como sempre iniciamos, buscando o Senhor, em oração, e convidar que você faça a sua oração. Você tem liberdade, pode dobrar seus joelhos, você pode ficar como está, pode se levantar. E as crianças também que aqui estão, já vão praticando essa disciplina espiritual. Olha, Dura, que coisa linda. Registra, minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta sexta-feira, Senhor amado, por mais Pai, culto da família na tua presença. Ó Deus, estamos, Pai, aqui com o coração, Senhor amado, rendidos, Senhor, diante de ti, então apenas para te louvar, para exaltar o teu santo nome, para engrandecer, Senhor amado, a tua majestade, Senhor. Queremos te agradecer, Deus querido, pela semana, Pai, que o Senhor concedeu a cada um de nós. Deus amado, já estamos caminhando, Senhor, para os últimos dias do mês de junho, Senhor. E até aqui, Pai, o Senhor foi com cada um de nós. O Senhor foi conosco, com nossa casa, com nossa família. Pai, fechou portas, mas também abriu outras, Senhor amado. O Senhor tem sido com cada um de nós, Pai. Ó Senhor, e nós queremos te agradecer por isso. Obrigada, Senhor amado, pela saúde, pela graça, pela força, pela nutrição derramada sobre nossas vidas, Senhor amado. Ó Deus, muito obrigada. Queremos te apresentar, Senhor amado, nesta hora, Senhor, todas as famílias desta congregação, Senhor. Pai, todos os casamentos, Pai. Não, Deus. Semana passada, Pai amado, estávamos aqui num momento celebrativo, com uma palavra abençoada, voltada para casais, Senhor amado. Oh Deus, obrigada, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando cada família, cada casamento, cada matrimônio. Deus querido, cada, Pai, petição, Senhor amado, que os teus filhos colocam diante de ti, Senhor. Aqui está, Pai amado, também, Senhor, os pedidos de oração da tua santa casa, da tua igreja, Senhor. Cada um depositado, Senhor, com fé, Pai, que o Senhor possa contemplar o pedido de cada família aqui representada, Senhor amado. Que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa entrar com cura, que o Senhor possa entrar com libertação, que o Senhor possa, Senhor amado, entrar com restauração, que o Senhor possa entrar com restituição, Senhor amado, em cada causa, Senhor, que os teus filhos necessitam, Senhor, e que estão depositando com fé diante de ti. Pai, queremos te agradecer também, Senhor amado, pela saúde, Senhor, que tu tens, Pai, colocado em nós, Senhor. Pela saúde, Senhor amado, que tu tens sustentado e segurado com tuas mãos poderosas e amorosas, Senhor. Pai, dos nossos pastores, da nossa pastora Ruth, da nossa irmã Lindalva, Senhor amado, que tem passado, Senhor, por enfermidade, Deus querido. Nós estamos colocando diante de ti, Senhor, com o coração já grato, porque cremos no teu mover, no teu agir, no teu sustentar, Senhor amado, no corpo físico dos teus filhos. Pai, assim, Senhor amado, como na saúde da irmã Neide, como na restituição, Senhor amado, Pai querido, do seu corpo, Pai, no que tange a sua visão, Senhor. Obrigada, Pai. Continua abençoando a sua saúde, dando boa recuperação, Pai. Assim como Liana, Senhor. Irmã Vânia, Pai. Ó Deus amado, irmã Mirielba, Deus, irmã Hilda, Senhor. Tantas irmãs, Senhor amado, que têm colocado suas petições, Senhor, nos participando e colocado suas petições diante de ti acerca de suas saúdes, Senhor. Nós te apresentamos, Senhor, cada uma delas. Crendo, Senhor, crendo com tudo que temos, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir os teus propósitos, Senhor amado. Ajuda, Senhor,
Ajuda, Pai, para aqueles que estão no tempo de processo de espera, no tempo, Senhor amado, de silêncio, Senhor amado. Pai, ajuda com esperança, ajuda, Senhor amado, com bom ânimo, Senhor. Que não falte, que não haja ausência de esperança no futuro, Senhor. Oh Deus, muitas vezes homens e mulheres, Pai, mães, pais, estão tão desesperançosos, Senhor amado, para consigo, mas ainda assim, Senhor, numa reunião de oração, ou no seu trabalho, Pai, ainda conseguem dar esperança para o próximo, quando a esperança para si mesmo anda faltando, Senhor. Ajuda, Pai, ajuda estes que estão neste processo, que estão sentindo desta maneira, Senhor amado. Ah, Deus, que Tu possas, Senhor amado, tocar a alma e o espírito sendo vivificado, Senhor amado, pela Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, Te apresentar o pastor Romero, Senhor, também, Deus, pastor da família, Senhor amado. Queremos colocar ele diante de Ti, Senhor, Teu servo que está a trabalho, Deus, na cidade de Santarém, aqui no oeste do Pará, Senhor. Que o Senhor possa ser com ele, que o Senhor possa o abençoar, Senhor. Que o Senhor possa derramar paz, graça, sabedoria sobre a vida dele. Deus, como servo Teu, como obreiro, como evangelista, como pastor, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que o ide está proposto a todos nós, Senhor. E aonde Ele coloque a planta de seus pés e a palma de suas mãos, Senhor, que Ele seja, Senhor amado, a Tua própria bênção, Senhor, naquele lugar. Abençoa, Senhor, abençoa tremendamente, Pai, assim, Senhor amado, por todos aqueles, Deus, que de repente ainda estão a caminho, Pai. Abençoa, Te apresentamos, Deus, todos os obreiros da Tua casa, Senhor, pastores, irmão Nelson e sua família, ministério de louvor, Senhor amado, na pessoa da liderança do irmão Gesiel, Pai. Abençoa este homem, Senhor amado, abençoa o Teu servo, Pai, com graça, Pai, para esse desafio que é liderar um grupo de louvor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, olha os nossos irmãos que servem, Pai, como obreiros, Deus, na Tua casa, o irmão Luiz, o diácono Luiz, Senhor amado, o irmão Adelso, Deus, que o Senhor possa recompensá-los e abençoá-los, Senhor. Em nome santo de Jesus, Te agradecemos pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, que seja o Senhor amado, o Senhor presente o tempo inteiro em suas vidas, Pai, sendo como muro, Pai, de proteção, Senhor, sobre a vida deles. Abençoa, Pai, tremendamente esse culto. Tu tens liberdade entre nós. Já Te agradecemos, Senhor amado, pelos irmãos que aqui chegaram, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que bênção. Hoje temos uma torcida aqui uniformizada, né, já do Brasil. E temos jogo, né, da seleção brasileira. Muitos gostam de assistir, mas glória a Deus que estamos aqui para engrandecer o nosso Deus, né? E sabemos que as ruas, o irmão Luiz Antônio chegou em casa para nos apanhar e já falando, a rua já está em clima de Copa, né? Seleção de Copa. E é assim, o brasileiro gosta, né? E oramos que esse gosto seja tão quanto também por Jesus, né, irmão? Nossa oração, que um dia o nosso povo, a nossa nação, há de ser tão apaixonado, tão rendido ao nosso Senhor Jesus, quanto é para o futebol. Amém? Irmãos, eu gostaria de convidar logo o irmão, nosso irmão evangelista que nos visita, que ele vai nos trazer um louvor iniciais,
E também compartilhar com vocês, aqui minha irmã, Duda, nós estamos esse mês de junho fazendo a leitura do livro Goel, uma história de remissão e amor no livro de Ruth. Então estamos mergulhando no livro de Ruth, destrinchando o livro de Ruth, trazendo tantos aprendizados para a nossa vida. E este livro é de autoria da missionária Kellen Gaspar. A missionária Kellen Gaspar já esteve aqui conosco. Ela é fundadora de um projeto missionário, a base missionária, ali em Maracanã, aqui no estado do Pará, no município de Campos Brancos. Eu e Maria Eduarda já estivemos lá no período, passamos um final de semana visitando essa base, e é uma base feminina missionária. E o trabalho da irmã já é um trabalho contundente, um trabalho muito conhecido, e Kellen Gaspar já atua há muitos anos nesse trabalho missionário de evangelização para alcançar povos indígenas no território nacional, povos não alcançados. E, gente, tem sido uma bênção. Goel é uma história de amor e de remissão no livro de Ruth. E eu sempre gosto de incentivar todos a participarem, e nós teremos a honra de receber a missionária Kellen Gaspar conosco já no próximo final de semana, onde ela vai estar fazendo uma mesa conosco para falar sobre o livro e todas essas preciosidades do livro de Ruth, da palavra de Deus. Então fica aqui o alerta, o convite, que tem sido tão especial, tão abençoador. Amém, irmãos? Então vamos louvar com o nosso irmão, gostaria de convidar nosso evangelista que nos visita, a convite do irmão Robson. Seja muito bem-vindo, irmão, que Deus te abençoe. Muito bem, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Eu sou da igreja do Senhor. Na verdade, o irmão Robson, nós somos amigos desde a infância. Crescemos juntos no bairro dos Juros. Fui morar para longe, né? Já voltei, já estou novamente nos Juros, né? Já vim com a família. Mas para mim é uma honra estar aqui, participando deste culto abençoado. Outrora estávamos numa vida de derrota, hoje estamos na presença de Deus, né? Agradecendo e louvando o nome do Senhor. Vamos agradecer o nome do Pai nessa noite, vamos adorar o Senhor. Você que está presente, feche seus olhos, pense em Cristo agora, pense em Jesus, pense na tua família e creia que o Deus que está contigo é o único que pode te dar vitória, o único que te levanta e que te dá vigor. Aleluia. Que este louvor venha tocar no teu coração nessa noite. Aleluia. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Aleluia, Jesus. Meu coração o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só
a minha vida. Aleluia. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me amava. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença da minha vida. Meu coração, o meu caminho, minha esperança. Aleluia, Jesus. Aleluia, eu creio que nesta noite o Senhor vai tocar nos nossos corações. O Senhor vai transportar a nossa vida com a tua glória. Cremos que tu já estás, Senhor, visitando o nosso lar. Aleluia. Só no fato de estarmos aqui na tua presença, a vitória é da nossa família, a vitória de todos. Aleluia. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele na minha vida. Meu coração, aleluia, Deus, o meu caminho, minha esperança. A minha esperança, a sua esperança é de sermos, aleluia, arrebatados pelo Senhor. A vitória vem de Cristo. Se você crê, adore glorificando o nome do Senhor. Vamos colocar o André Valadão. Amém? André Valadão. André Valadão. Você está sentindo a presença de Deus nessa noite? Ele é santo e poderoso, né? Só Ele tem a graça e o poder de nos levantar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Feche os olhos e adore o Senhor. Diga o cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Quantos podem adorar? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Pois Ele está presente, Ele nos ama,
Ele é digno de honra, de glória e de poder. Aleluia. Está vestido o arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, 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 amado e altíssimo Deus, a tua graça nos basta, Senhor. Que todo mal, todo jugo, todas as artimanhas do inimigo sejam quebradas e lançados pelo fogo eterno que é do teu poder, Senhor. Cremos no teu poder nesta noite. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Oh Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, faz morada dentro de nós, usa a nossa vida, e que todo mal nesta noite seja aniquilado pela graça, pelo poder que há no nome do Senhor. Ei, você é um escolhido de Deus, você é coluna de fogo dentro do seu lar. Deus te deu autoridade. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Vai preparar mais? Hoje já vai. Amém. Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja, boa noite. Eu vou poder assim, né? Que a minha mãe vira pra mim assim: olha, eu tô fazendo leitura da palavra, sem nem avisar nada, né? É assim que a gente gosta. Eu vou ler o trabalho
versículo 25. Essa na verdade, não essa palavra especificamente, mas o capítulo posterior, o capítulo 7, foi tema da célula essa semana. Para quem não sabe, nós temos uma célula aqui na nossa igreja, acontece acho que uma vez ao mês, né? Está ligado ao nosso. Não é falar aqui, está ligado à missão de famílias. E aí a gente falou sobre Mateus 7, e aí nesse momento eu lendo, né? Vi aqui o que estava no Mateus 6 e eu queria compartilhar com os irmãos, porque às vezes é bom a gente lembrar, né? A gente esquece às vezes que Deus ele provém tudo pra gente. Então vamos lá, eu vou ler do versículo 25 até o 34. Parece bastante, mas é rapidinho. Pronto. Portanto, todo mundo achou? Amém. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Então, como eu falei, eu achei bem interessante, porque às vezes na correria da vida, né, a gente se esquece com tantos problemas que Deus cuida da gente apesar desses problemas. E eu, principalmente, nova, começando a vida agora, olho para o futuro e falo, meu Deus, o que vai ser de mim? Terminando a faculdade, preciso arrumar um emprego, meu Deus. Mas essa palavra que foi lida essa semana me trouxe calma, me trouxe uma paz, a paz que excede todo entendimento de que Deus ele cuida da gente apesar das dificuldades e todas as coisas que a gente passa, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nessa. Para cantar. Eu quero saber. Dá o máximo de hoje. Vamos orar, meus afetos. Senhor, nosso Deus maravilhoso, obrigado pela tua presença no nosso meio, Senhor. Obrigado por mais um dia que nós estamos aqui na sua casa, Senhor, melhor de qualquer coisa na vida. Se um homem distante não consegue enxergar isso, o homem é o homem mais rico do mundo, consegue enxergar, Senhor, que só contigo, só sobre ti, Senhor, das nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um que vai ofertar essa noite, Senhor, aquele que não tem, que o Senhor proponha, que o Senhor consiga colocar na vida dele, Senhor, o emprego, o dinheiro, como agora essa é a palavra, Senhor, o seu sustento, o seu povo, Senhor, obrigado, Senhor. Sou prova disso na minha vida, Senhor Deus. E assim oramos, Senhor, e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu lembro uma vez, irmão Robson, o pastor Jorge me levou para o culto de uma cruzada evangelística, e aí nesse dia da cruzada evangelística a banda falhou, a banda não chegou lá, e aí o pastor me olhou e me disse, olha, vai sobrar para ti. Nesse dia eu cantei 11 hinos, um atrás do outro, meu irmão. E no final mais 2. No outro dia eu fiquei mudo, não conseguia falar. Mas irmãos, Deus sabe todas as coisas.
Outrora eu cantava no mundão, cantava nos bares, em aniversário. E o Senhor disse: "Ei, já chega, agora você vai louvar para mim." Amém? Vamos à oração. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos, eu creio, e a tua visão. Receba de Deus, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos, eu creio, e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, receba de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, aleluia, uma cura divina, vinda do trono de Jesus, de todo mal, todo caroço, todo nódulo, todo inchaço, tudo que o diabo tem arquitetado, tudo que o diabo tem planejado contra a tua vida, contra a tua saúde. Nesta noite eu quero profetizar
quarto, na tua sala. Ele está passeando dentro do teu lar. Ele é o médico dos médicos. Ele não te esqueceu. Ei, este câncer, esta AIDS, aleluia, esse caroço, esse nódulo, Deus desfaz nesta noite. Ele é o Deus Santo. As mãos dele agora estão sobre teu corpo, sobre a tua vida. Eu profetizo cura, eu profetizo livramentos, eu profetizo uma vida em 2026 cheia de Deus, cheia de milagre, de portas abertas. Aleluia. Deus, Ele vai ressuscitar os teus sonhos, Ele vai te levantar. Ei, nada está perdido. Jesus te ama e Ele te quer de pé para ganhar almas. Só quem crê bate palma. Aleluia, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Bom é assim, né? Enquanto o evangelista ministrava a adoração ao Senhor, veio à minha memória um texto que compartilhei algum tempo atrás numa mesa de aconselhamento com uma amiga e irmã, e está em 2 Reis, e o Senhor fala assim: Eliseu, antes de morrer, o rei Joás procura, então, chorando, ele pede ajuda, e então Eliseu fala para ele, né? Olha, toma as flechas, fere a terra que eu te darei os cílios em tuas mãos. E aí ele fala assim: olha, flecha da vitória, flecha da vitória, flecha da vitória és tu. E bom é assim, meus irmãos, coração cheio e aljava vazia, entregando tudo, porque amanhã nós não sabemos se teremos outra oportunidade. E eu quero profetizar sobre a minha vida e a tua vida. Eu e você somos flechas da vitória de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso estado, para os nossos trabalhos, aonde o Senhor tem colocado, para nossos filhos. Meus irmãos, somos essa flecha da aljava de Cristo. Amém? Irmão Robson, para a ministração da palavra, que o Senhor continue usando poderosamente nesta liberdade do Espírito Santo que estamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, João Daniel. Aleluia. Foi um gol agora? Um gol de Cristo. Foi golaço, irmão Nelson profetizou. Foi, meu filho? Recebeu a cura, recebeu a vitória, recebeu aí, irmã Neide. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus, queridos. Você está na presença do Altíssimo e Ele recebe toda a honra e toda a glória. E vem em forma de milagres, glória a Deus, a resposta dele para a tua vida. Amados, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Apesar de estarmos em um número pequeno, mas que bom é sentir a presença de Deus, né? Aleluias. Que bom é sairmos da nossa casa com uma certeza de ouvirmos algo para nossa alma, sairmos daqui alimentados em nome de Jesus. Queridos, essa noite é uma noite especial, o culto da família. E estava meditando ali em casa e pedindo a Deus uma palavra, né, que viesse se encaixar no propósito do culto de hoje. E o Senhor nos abençoou com um texto que está lá em irmão Nelson pode nos ajudar, em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 25. Lucas capítulo 4, versículo 25. Aí. Antes de lermos, eu queria agradecer mais uma vez o convite, apesar do meu pastor não estar aqui, né, nesta noite, está viajando. Conversei com ele antes de chegar aqui.
e louvar a Deus pela vida dele, que é nosso amigo, pastor da nossa igreja, e um grande homem de Deus. E amados, o nosso irmão aqui, Fabrício, que está nos dando esse prazer de estar aqui, ele tem um testemunho muito forte e futuramente a gente tem, com certeza Deus vai nos dar a possibilidade de ouvir ele numa outra oportunidade, mas só para deixar com água na boca aí os irmãos, ele trabalha como pintor e recebeu um tiro de .40 na cabeça quando ele estava trabalhando. E Deus fez um grande milagre, que todo mundo pensava que estava morto, e quando foi ver, ele já estava evangelizando o médico lá na cirurgia que ele estava fazendo. Então Deus tem um milagre, eu não sei se ele ainda carrega esse projeto que ele tinha, né? Que ele guardou. E Deus tem muito para fazer ainda pela vida desse homem. Amados, o nosso texto bíblico é esse. Na verdade, vos digo, Lucas 4:25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, né? Reinando grande fome em toda a terra. Versículo 26, irmão Nelson. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Glória a Deus. São esses 2 versículos para a nossa reflexão nessa noite. E esse texto que Jesus está falando lá na sinagoga em Nazaré, é aquele texto lá de 1 Reis, para depois, se você quiser acompanhar na sua casa, né, na leitura. Eu sei que tem muitos irmãos que gostam de pesquisar, né? 1 Reis, capítulo 17, irmãos. Jesus está falando sobre esse texto de 1 Reis, lá dentro da sinagoga. E olha que incrível, a gente está falando de uma família, a gente está falando de uma viúva, glória a Deus. E quando a gente fala sobre viúva, olha que interessante, a Bíblia, ela é repleta de textos que apoiam as viúvas, que se interessam pelas causas das viúvas. E não só das viúvas, né? A assistência social, ela é presente também na Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia fala lá em, por exemplo, que a maior religião, a religião pura, a religião lá de Tiago, que Tiago fala, ele fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, sobre a verdadeira religião, vocês lembram? Qual seria a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas olha que interessante, cuidar dos órfãos e da viúva. Quando a gente pega lá a 1 Reis, sabe, a gente fica meio que com a nossa cabeça embaralhada. Parece que não tem sentido logo no início. Porque Deus tira, por exemplo, o profeta Elias. Olha o contexto que Elias se encontra. Elias sai do que? De Querite, que era um lugar que ele profetizou que ia ter seca por um período de 3 anos e meio. E quando ele sai, Deus ele dá uma ordem para Elias. E toda vez que Deus dá uma ordem para o seu profeta, para o homem de Deus, ele dá subsídios para essa pessoa. Então Deus ele dá uma ordem, olha, sai lá de onde está a seca, olha a provação e olha o deserto que Elias está vivendo. Sai de onde está a seca e vai para onde? Vai para Sarepta. Vai para Sarepta porque vai ter uma mulher que eu vou guiar essa mulher para cuidar de ti. Só que eu acho que Elias, como homem de Deus, ele ficou pensando, poxa, se Deus está me tirando da seca, ele vai me levar para um lugar bom, um lugar que tenha riqueza, né? Um lugar que eu venha desfrutar, né? Já que eu estou passando por esse deserto. Só que ele leva para a casa de uma mulher que tudo indica, a palavra de Deus, ela, por exemplo, ela não tem nome, viu, irmão Nelson? É só viúva, e se não tem nome, significa que não era uma pessoa muito prestigiada, era uma pessoa comum, uma pessoa pobre, porque a gente percebe isso lá no 1 Reis.
Então, Deus ele tira Elias de um lugar que tem seca e leva para um lugar que tem fome. Olha só, tira de um lugar que tem seca e leva para um lugar que tem fome. Então Deus está querendo tratar aqui com o profeta Elias, para nós que somos bons entendedores da palavra de Deus, para depois usar Elias para uma família. E a gente vai em busca desse contexto aí, né? Então, primeiro lugar que tem seca, significa o que na nossa vida? Às vezes a gente tem dificuldades que são coletivas. A gente passou por uma recente agora, que foi a questão do Covid. O problema da Covid, a gente ficou sem saber o que ia acontecer. Quantos não pegaram a doença, ficaram em casa esperando a morte ou uma situação piorar? Então, tem vezes que Deus ele trata dessa forma com o povo, e tem vezes que Deus ele traz para algo mais individual. Por exemplo, a luta ali em Serepta era uma luta individual, era um problema com uma viúva e com a sua família. A Bíblia também ela não relata o que aconteceu com o esposo dessa mulher, ela não conta esses detalhes, mas ela traz lições tremendas para a nossa vida, e eu vou alencar algumas nessa noite, para Deus nos abençoar e sairmos daqui cheio da presença dele. A primeira lição que o texto lá de 1 Reis traz para nós, que esse ambiente era um ambiente de extrema adversidade. Lembra? Ele está saindo da seca e chegando num lugar que tem fome. Porque quando ele chega lá e pede para ela, o que é que ele pede? Ele pede um copo d'água, né? Ele pede água para saciar a sua sede. Só que depois ele faz um outro pedido, ele aproveita que ela está indo buscar água, ele pede outra coisa. Ele não pede mais água, ele pede comida também. Só que ela está vivendo um deserto ali. Ela está vivendo fome, ela e a sua família, o seu filho. E já como é culto de família, eu queria trazer essa palavra poderosa para nossas famílias. Deus, ele está contemplando todas as coisas, ele não perdeu a sua posição. Ele não deixou que nada pega desprevenido, Deus. Ele continua sendo soberano, ele continua tendo o controle de todas as coisas. E quando a gente percebe no texto de Lucas, a gente vê que, olha, tinham muitas viúvas em Israel, só que Deus fez questão de buscar onde? Lá em Sidom. Lá em Sidom, ou seja, na Fenícia. Deus teve esse projeto de buscar em um local que não era de Israel, para provar que a salvação aqui ela é universal, ela não tem barreiras. Então Deus ele se preocupou com uma família de um outro local. Então ele está trazendo uma lição para a nossa vida, né? Extrema adversidade. Quando eu olho para a adversidade, irmãos, ela bloqueia a nossa fé, não tem jeito. Eu passei por uma experiência, o Fabrício sabe disso, que ele está morando lá próximo de casa. Difícil, queridos, olha, essa semana, muito difícil. Para quem não sabe, amados, eu já fui ameaçado 2 vezes de morte onde eu moro. E sábado, no dia do jogo do Brasil, eu fui tentar sair com o meu carro e estava cheio de carro, de moto na frente da garagem. Eu fui tentar fazer ali uma manobra para tentar sair das motos do carro e sem querer triscou numa moto e essa moto caiu. E as pessoas ali começaram a ameaçar e tudo mais. Eu falei, Jesus, e agora? Pedi até oração para o pastor Guilherme. Queridos, às vezes esse é o deserto que nós passamos. Ele é um deserto individual. Às vezes é uma questão de saúde, às vezes é uma perseguição lá no trabalho, às vezes é um vizinho,
Às vezes é a fome, no caso da viúva, às vezes é o desemprego. Então existem vários tipos de desertos que a gente passa. Uma enfermidade. E eu comecei a orar a Deus e pedir até ajuda da polícia para poder chegar em casa. Agora eu, como pai de família evangélico, dando bom testemunho, viver uma situação dessa é muito difícil para a gente. Eu estava com Robert e com o Juan no carro, com medo por causa deles. Então é o nosso deserto, às vezes, que a gente vive, Deus. E a gente não tem uma explicação, né, plausível. Mas, Senhor, eu que te sirvo, né? Eu que estou na tua casa, eu que prego o teu evangelho. A gente tem um grupo de evangelismo que faz aqueles antigos cultos de rua, hein? Com som, eu, Fabrício, mais uma equipe. E às vezes a gente não entende isso. Mas a situação aqui parece que deveria bloquear a fé dessa mulher. Porque ela estava passando por necessidade, né? E necessidades básicas, que é a questão de alimentação. Mas a igreja responde lá no versículo 13 de 1 Reis, capítulo 17, 13. Ele diz assim mesmo para ela: olha, não temas. Porque Deus, ele sabe que as adversidades, o medo, ele acaba bloqueando a nossa fé. E quando bloqueia a nossa fé, a gente não consegue enxergar mais Deus, o propósito do Senhor, a resposta que Ele tem para a nossa vida. E é só o que o diabo, o nosso adversário, ele quer, queridos, é bloquear a nossa fé. E ele diz: não temas. Isso vai de encontro à questão de uma teologia que se prega triunfalista, que o crente não passa por dificuldades, por necessidades, por problemas. Sabe aquele super crente, irmão Nelson? Isso é totalmente fora do contexto bíblico. Porque passamos por dificuldades? Claro que sim, amados. O próprio Jesus disse: no mundo tereis o quê? Só tempos bons? Só vitórias? Não, teremos aflições. E para esse momento é que surge o Jeová Jiré, que é o Deus desse texto. É o Deus do quê? Da provisão. A gente está falando de um Deus que vai providenciar. E olha o cenário: extrema adversidade, pobreza, seca, dificuldades imensas. Mas Ele é Deus e Ele está presente naquele momento também. A segunda lição que eu trago para nós aqui é que não seja transformado pela crise. Essa mulher, Fabrício, ela tinha todos os argumentos favoráveis para viver uma vida de derrota, uma vida cabisbaixa, murmurando ali. Poderia até levar ela a uma depressão, porque ela estava vendo seu próprio filho, né? Olha que forte é esse texto, queridos. Ela diz para o profeta uma frase muito forte que a gente vai chegar lá. Que olha, eu vou preparar o que eu tenho aqui. A única coisa que restou, eu vou preparar aqui para mim e para o meu filho, e depois a gente vai esperar a morte. Porque ela não tem perspectiva nenhuma. É uma família que não tem perspectiva. Só que Deus entra ali para mostrar o diferencial, né? Que quando Ele entra na situação, o milagre, ele acontece. Glória a Deus por isso. Então, aquela situação, aquela adversidade não transformou, aquela crise não transformou aquela mulher. É tão verdade que a gente vai ver diversos fragmentos do texto bíblico que nos apontam para isso. Quando ele pede a água para ela, a resposta natural era dar água, porque ela tinha, estava sobrando. Só que quando ele pede pela segunda vez, olha, traz também contigo um pedaço de pão, comida, ela já pensa no filho. Olha só, família, culto de família. Aí já fica mais difícil para ver, porque o que ela tinha, ela poderia dar. Às vezes o que está sobrando a gente pega e dá, não é verdade? Entra o lado generoso dela em cena. Só que tem um momento que quando ele pede comida e sabe que só tem para ela e para o filho dela,
aí a fé dela já fica estremecida, irmão Nelson. Como é que eu posso fazer isso? Se o que eu tenho aqui é para mim e para o meu filho, e depois disso a gente não sabe o nosso futuro. Só que nessa hora, ele entra com uma promessa na vida daquela família. Olha, se tu fizeres isso, se tu preparar, ainda diz assim mesmo, olha, tu prepara primeiro para mim. Aleluia. Porque eu estou representando aqui o próprio Deus, ele é profeta. Então a unção de profeta é a boca de Deus na terra, não é isso? Então, olha, prepara primeiro para mim, e se tu acreditares nessa promessa, depois você dá para você e para o seu filho. Olha que tremendo. Então a água ela leva tranquilamente, só que na hora da comida ela para, ela pensa. Só que aí entra em cena, sai de cena a generosidade e entra a fé dela em ação. Porque quando ela ouve do profeta a promessa, o que ela faz? Ela obedece. Segredo do milagre e da vitória na nossa vida: obediência. Ela vai lá e prepara. O profeta ainda dá trabalho para ela, que ela vai ter que preparar, que ela tem o que? O azeite. O que é que ela tem? A farinha na botija. Então vai lá e prepara e dá para ele. A crise não destruiu a generosidade dessa mulher. Ela vai dar para ele um pedaço e ela vai receber um milagre em troca. O que está em jogo aqui, queridos, é a nossa fé. A fé. A fé que movimentou esse milagre, a fé que despertou em Deus. Glória a Deus. Eu coloquei aqui um resumo que eu fiz: deu o que não tinha e recebeu o que jamais imaginou. Olha que exemplo de fé para nós, porque tem gente que só dá aquilo que tem, né? Ela deu aquilo que não tinha, porque só tinha para ela, nos cálculos dela, para ela e para o filho. Ou seja, não tinha para uma terceira pessoa. Então ela deu aquilo que ela não tinha. Ela obedeceu. Ela colocou em prática a fé dela. E ela salvou quem? Adivinha quem ela salvou? O filho dela. Então, para as mulheres que estão aqui nessa noite, olha que ensinamento. Uma mulher sábia, ela edifica o que? O seu lar. Porque ela fez a melhor escolha. Ela ouviu a voz de Deus, deu para o profeta e recebeu em troca o que? Um milagre. E o que acontece na vida dessa mulher ali, depois que ela toma essa decisão? O que eu aprendo? Primeiro, faça o que? Para Deus. Aí, olha como Deus testifica na nossa vida. Foi a leitura da nossa irmã, né? Primeiro, faça para Deus. Buscai primeiro o que? O reino dos céus. Significa isso: primeiro faça para Deus. E as demais coisas, inclusive a necessidade da viúva, estava em jogo. Vos serão o que? Acrescentado. Olha o mistério de Deus para a nossa vida. E a gente às vezes faz o contrário. A gente inverte tudinho isso, né? A gente se preocupa com vestir, com calçar, com alimento, com emprego depois lá do curso. Mas Deus está dizendo diferente, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que seria esse buscar primeiro o reino de Deus? É um convite para nós, para que nós possamos ser o quê? Súditos desse reino. E o que significa isso, irmão Robson? Ser súdito desse reino de Deus é fazer parte do reino, é ser obediente ao reino, é viver as leis e os mandamentos desse reino. Glória a Deus. A ajuda pode vir de onde menos esperamos.
o texto também nos traz essa sabedoria para a nossa vida. Como eu disse no início, Elias estava esperando, eu acho que algo maravilhoso de Deus, né? Eu estou saindo da seca, agora eu vou para a vida farta. Só que Deus, olha como Deus faz. Deus utiliza uma pessoa que jamais pensaríamos. Olha o texto bíblico lá de Lucas. Tinham muitas viúvas em Israel, só que Deus foi buscar uma fora do seu território para ensinar ao profeta. Então jamais subestime, né, o agir de Deus. Aleluias. 1 Reis 17, 19. Irmão Nelson, coloca para nós aí, por favor. 19. Ele lhe disse: dai-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Esse texto aqui, queridos, é a continuidade desse milagre. Porque Deus não só multiplicou a farinha e o azeite dessa mulher, Deus trouxe vida também para essa casa. Essa criança ali, que era seu filho, ele acaba morrendo. E ela coloca o profeta na parede. Por que aconteceu aquele evento? Não é isso? Porque era o próprio Deus ali na casa dela, no lar dela. Então parece que só tinha coisas boas para acontecer ali. E acontece isso para testar a fé daquela família. E o último ensinamento que Deus colocou no meu coração é: viva o sobrenatural de Deus em tempos de crise, queridos. Deus fez todos esses milagres em um momento difícil para aquela família. Não foi fácil para aquela viúva. Talvez não tenha sido fácil para você também. Não tenha sido fácil para mim, que tenho passado várias lutas ali naquela rua onde eu moro. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei onde é que está apertando aí, mas Deus sabe. E Deus sustenta quem decide crer. É o que nós aprendemos aqui em 1 Reis. E olha que maravilhoso o ensinamento que Deus nos traz. Essa provisão, esse Deus maravilhoso, esse Jeová Jiré, ele trabalha a provisão. A provisão, ela tem um prazo de validade. É até o momento que cessar todas as lutas. É até o momento que Deus cumprir a sua promessa na sua vida. Enquanto isso, não te preocupa e nem te desespera. Não temas, como disse a igreja, porque Ele está na frente, no controle de tudo. A provisão dele, sabe até quando foi no texto bíblico, depois você medita nele, foi até o fim da escassez. Porque depois daquele momento, Deus ia cumprir a sua promessa naquela família. Então que Deus ele nos abençoe, que o Deus da provisão seja com cada família que está aqui nessa noite, e que nada falte para você, porque Ele está sob o controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, que bênção, que bênção. Como Deus prepara um culto assim tão intimista, né? E fala conosco de forma tão poderosa, tão poderosa. E eu não tenho dúvidas que essa noite Deus colocou diante de nós uma noite especial de reflexão e de aprendizado. Quantas coisas especiais, quantas lições especiais nós tiramos e extraímos da mensagem ministrada, da mensagem adorada, né, do louvor ministrado, da palavra ministrada. Então certamente essa é uma noite que o Senhor Jesus vem nos fortalecer, vem nos aperfeiçoar, vem nos engrandecer
E talvez hoje o Senhor está nesta noite dizendo que Ele ainda pode nos surpreender, que Ele ainda pode fazer surpresas que nós não estamos mais nem esperando, coisas que nós já deixamos de acreditar que possa acontecer conosco, que possa chegar na nossa família, na nossa vida. E isso pode ser tantas coisas, irmãos, talvez sonhos, talvez recomeços de relacionamentos, talvez possibilidades, desejos tão pessoais nossos. E o Senhor está falando nesta noite que Ele ainda pode nos surpreender. Quantas vezes nós pensamos que, como esta viúva, que o nosso caminho acabou, que nós não temos mais expectativa e esperança para o futuro, e Deus ainda tem um caminho, e Deus ainda tem uma história, e Deus ainda tem propósitos para cumprir nas nossas vidas, e isso é poderoso. E isso nos traz nesta noite uma expectativa de esperança e que nós possamos sorrir diante do futuro, mesmo diante do caos, mesmo diante das dificuldades. Deus ainda faz, Deus ainda tem capítulos bonitos para a nossa história, assim como a história desta viúva, desta família, desta casa, para a honra e glória do Senhor. Que noite especial, irmãos. Louvado seja Deus. Que o Senhor continue abençoando lá a família do meu irmão Robson, os seus meninos abençoados. Que Deus continue guardando, protegendo da sua vizinhança, dessas brigas, dessas maledicências, meu Deus, olhares, inclusive às vezes olhares invejosos, porque olham uma família bendita, uma família organizada, uma família que dá bom testemunho, não uma família que está ali se dando a malfalação, a bebida, a som alto, incomodando os vizinhos, mas certamente uma família de bom testemunho para a sua vizinhança. Que o Senhor proteja, guarde, blinde, esconde do inimigo, dos adversários essa casa, essa família, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde aquele veículo, que o Senhor guarde a entrada, a saída, que o Senhor proteja de todo mal, de todo olhar, de toda lança, em nome de Jesus. Que essa casa seja blindada como até aqui tem sido e permaneça, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos essa família para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, estamos chegando ao encerramento desse culto. Louvado seja Deus. E quero convidar você a ficar de pé, para que juntos nós encerremos em oração, agradecendo a Deus por esta mensagem, por este ensinamento. Louvado seja Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor amado, pela palavra ministrada. Obrigada, Deus. Obrigada porque saímos daqui, Senhor amado, com a certeza que o Senhor nos saca de sua aljava com um propósito, com a certeza que nós somos uma flecha, Senhor, uma flecha da vitória, Pai. Com a certeza, Senhor amado, que o Senhor ainda tem um caminho, Pai, de esperança, um caminho, Senhor amado, de boas coisas para as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, por nos fortalecer. Obrigada, Deus, por trazer aos nossos corações, Pai, uma palavra tão poderosa, tão especial, Senhor amado, que nos faz, Senhor amado, sairmos daqui edificados, Pai, irmos para os nossos lares, Senhor, Pai, cheios da Tua presença e com esperança, Senhor amado, no futuro, com a esperança, Senhor amado, que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, caminhos e propósitos, Pai,
que não serão frustrados, mesmo diante da fome, mesmo diante da escassez, mesmo diante das adversidades. Oh Deus, nos sustenta a nossa saúde espiritual, sustenta a nossa fé, Senhor amado, sustenta, Senhor amado, Pai, a nossa alma, Pai. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa, Pai, cair, Senhor, na nossa alma, Pai, na desesperança, mas nos ergue, Senhor, na fé, mas nos ergue e nos vivifica, Pai, no Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu doce Espírito Santo seja com cada um de nós. E a amada igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Assim, Deus abençoe em nome de Jesus. Tá. Amém.